Olá, sejam bem-vindos ao programa Sociedade de Direito, programa da sua TV Universitária, canal 14 da Multiplay. Esse programa é gravado no estúdio Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade da Grande Fortaleza. Hoje nós vamos trazer um assunto que há algum tempo tem gerado dúvidas nas famílias, nos lares do Brasil afora. Nós vamos tratar sobre a nova lei da empregada doméstica. E para isso nós convidamos a doutora Juliana Bringel, com especialização em processo civil e atuando especificamente na área trabalhista. Juntamente com ela, convidamos o Dr. Rafael Prachedes. Dr. Rafael, especialista na área de processo e direito trabalhista, e também tem um blog chamado empregado.com. Depois ele vai falar um pouquinho mais sobre isso, direitodoempregado.com. Ele vai falar um pouco mais sobre isso para a gente, sobre os assuntos que são tratados lá, mas hoje especificamente vamos começar falando sobre a nova lei de empregada doméstica. Sejam bem-vindos, doutora Juliana, doutor Rafael. Prazer estar aqui. Prazer, honra. É uma honra para nós. Prazer é todo nosso. Vamos direto ao assunto, né? Muitas famílias me parece que não estão acostumadas com essa nova situação, com esse novo regramento da lei da empregada doméstica. Doutora Juliana, qual foi o principal o ponto nodal dessa lei que a doutora acha que veio para modificar toda essa questão? Ao meu ver, a principal conquista, a principal meta que essa lei perseguiu e está conseguindo atingir é a equiparação do empregado doméstico com todos os outros empregados. Nós tínhamos o empregado urbano, né, os que trabalham nas empresas, no meio urbano, os empregados rurais, e tínhamos a figura do empregado doméstico, que anteriormente era regido não pela CLT, mas por uma lei federal específica de 1972, ou seja, uma lei posterior à CLT, porque a CLT é da época de Getúlio Vargas, 1943, ou seja, era um empregado que, além de ter uma lei tardia, ainda era uma lei que trazia pouco ou quase nenhum benefício e que não tinha força na época de Getúlio veio tantas vantagens, né, doutor Rafael, para isso, como a doutora Juliana está falando, mas uma lei posterior ainda parece que veio com uma carga de preconceito e não conseguiu acompanhar, né? Com certeza, veio muito preconceito, mas o interessante da lei é que logo no primeiro artigo dela, ela já traz o conceito de empregado doméstico, já tirando a dúvida que vinha de muitos anos. Isso a nova? A nova, essa nova lei, que é a Lei 150/2015. Ela já tira uma dúvida que já vinha há muito tempo nos tribunais se arrastando, sobre quantos dias o empregado tinha que trabalhar na residência para ser empregado doméstico. O TST, o Tribunal Superior do Trabalho, ficava alternando 2 ou 3 dias. E a lei já disse no primeiro artigo que é empregado doméstico quem trabalha no âmbito residencial por mais de 2 dias na semana. Ou seja, quem está em casa tem um diarista, vai ter esse quinta, não é empregado doméstico. Não é empregado doméstico. Interessante. Tá entendendo? A gente percebeu, doutor Júnior, que muitas coisas, a doutrina, a jurisprudência que faziam às vezes da legislação, né? E agora veio para cobrir. Isso. Quais foram esses direitos que eu gosto de dizer muito que o direito como um todo, ele é uma ciência em constante mutação e evolução, porque ele acompanha o pensar do homem, o pensar da sociedade. A gente pode ver que o trabalho doméstico, ao meu ver, esse atraso, inclusive, compartilhando com os colegas, o tema do empregado doméstico foi a minha tese de monografia, quando eu me formei em 2006. Ou seja, ainda estava no embrião a PEC que viria a ser essa lei que foi aprovada nesse ano. Ou seja, 9 anos aí. 9 anos, germinando para que nascesse alguma coisa. E o empregado doméstico, ele traz uma carga cultural muito forte ainda da nossa escravidão. Que, se a gente olhar pelos olhos históricos, é uma coisa muito recente na história, tem 100 e poucos anos. Então, assim, o empregado doméstico realmente ele tinha essa diferença para o lado ruim, negativo, de ter menos direitos, né? E essa lei, como também colocou o doutor Rafael, realmente veio já definir o que ele é e o que ele tem direito, né?
veio definir quem é o empregado doméstico e o papel dele na sociedade. Engraçado que a sociedade, durante todo esse tempo, nós todos, né? Eu vou cortar na própria carne também, a gente fechou os olhos um pouco para isso, Sim, né? Porque nos era conveniente, notadamente a classe média, Sim, né? Que não com se acostumava certeza. com isso. Houve muito ainda a resistência dos empregadores, né? Que ficam perguntando como é que eu vou fazer agora, vou ter que demitir, quem é que vai trabalhar para mim? Mas isso é uma evolução natural que tinha que existir, porque o empregado doméstico é um empregado como outro qualquer. Claro. Então, alguma hora teria que se equiparar. E essa lei veio exatamente para equiparar, nos exatos termos, algumas diferenças, claro, mas no geral, os direitos estão muito parecidos entre empregado urbano e empregado doméstico. E quais foram esses direitos, doutores, que foram realmente equiparados, doutor Rafael? O que é que veio para poder deixar praticamente igual? Pronto, o ponto principal que eu considero é o FGTS, que era uma requisição dos trabalhadores domésticos há muito tempo, que é a questão da obrigatoriedade do FGTS. Anteriormente, o FGTS era facultativo. Se o empregador depositasse uma vez, ele se tornava obrigado a depositar outras vezes. Mas essa lei tornou o FGTS obrigatório e já está valendo a partir de outubro de 2015, já está valendo o FGTS obrigatório. Mas também há outros direitos, tá, doutora? Como seguro-desemprego, Sim. né? Podemos perceber que a evolução de fato aconteceu e, por exemplo, né, que é uma grande questão entre as domésticas e os empregadores, horas extras. Na lei antiga de 72, o empregado doméstico não tinha direito a horas extras, não tinha como se computar, porque não tinha uma legislação para cobrar e coagir quem não cumprisse. A legislação simplesmente não falava. Adicional noturno, também não tinha direito. Seguro-desemprego, que está diretamente vinculado ao FGTS, também não tinha direito. Abono salarial, salário família, auxílio creche. São benefícios que os empregados normais, digamos assim, já possuíam pela Constituição, pela CLT, o empregado doméstico não possuía. E a partir dessa lei já possui. Então são implementações muito importantes que de fato oneraram a carga do empregador, mas nada mais justo do que tornar o empregado doméstico com os direitos de qualquer outro cidadão. É bom notar que em relação ao horário de trabalho, a lei deixou claro que é obrigatório que o empregador possua o registro de ponto na sua casa. Pode ser manual, eletrônico, mas o ideal é que seja um manual que você compra em qualquer gráfica, você compra aquele livrinho, faz o ponto manual, mas é obrigatório que o empregador tenha o ponto, registro de ponto do empregado doméstico, isso é obrigatório. E a outra coisa que a lei também fez, ela regulamentou a questão do empregado que dorme na residência do empregador. Perfeito, perfeito. Hoje muitas famílias ainda precisam disso, né? E anteriormente se tinha uma dúvida, se quando ele está dormindo, ele está à disposição do empregador, ele tem direito ou não tem direito? É hora extra ou não é? A lei foi bem clara, dizer que tempo de repouso, dormindo ou alimentação, não computa no horário de trabalho. Então a pessoa que mora no local de trabalho, dormindo, ela não recebe por isso. Ela está dormindo, nem como disponibilidade. Né? Nem como disponibilidade. Perfeito. Mas eu gostaria de fazer uma ressalva. De fato, se o empregado doméstico ele reside no local de trabalho, se o local de trabalho se confunde com a residência dele, ele precisa ter os horários de repouso como qualquer outro trabalhador. A jornada do cartão de pontos. Exatamente. A jornada terminou às 18 horas, a partir das 18 ele não está mais à disposição da família. Exatamente. Pode sair ou ficar no ambiente particular dele, contanto que não à disposição. Contudo, temos algumas exceções, por exemplo, os cuidadores de pessoas idosas. São pessoas que normalmente trabalham em regime de escala de revezamento, um do dia e outro à noite, ou seja, porque aquela pessoa idosa, doente ou a criança precisa de uma assistência integral 24 horas. Então, essas pessoas que estão passando a noite, estão ali do lado, tirando um cochilo, digamos assim. Mas sobre a atenção do se trabalho, estão né? de sobreaviso, se estão à disposição, elas terão que receber o adicional noturno. Isso foram dúvidas que surgiram, né? Com relação, eu tenho um jardineiro, se enquadra, eu tenho um motorista, se enquadra, eu tenho um cuidador, se enquadra, eu tenho uma babá, se enquadra. Governanta, se enquadra, tudo isso se enquadra. No trabalho doméstico. E voltando na questão do cuidador de idoso, especificamente, a lei trouxe mais uma novidade, que é a questão da escala de revezamento de 12 por 36, que não existia. E a lei trouxe várias questões que são feitas mediante acordo escrito entre empregado e empregador. Na lei tem várias possibilidades para isso. Então, a escala de 12 por 36 é plenamente possível agora, mediante acordo escrito. Então, é importante ter um acordo escrito entre empregado e empregador, afirmando o trabalho de 12 por 36, que é no caso de revezamento. Ele trabalha 12 e descansa 36, que nessas 12 horas que ele trabalha, ele fica à disposição às 12 horas. Excelente Tira um cochilo, mas está à disposição, se o idoso precisar de alguma coisa, né? Claro.
Interessante que trouxe, então, um cargo maior para as famílias que utilizavam, né, dos serviços domésticos, até uma formalidade, trouxe a informalidade para a formalidade, mas, assim, óbvio que houve um efeito colateral. A gente também não pode negar. Sim. O que me parece é que houve uma demissão ou também uma contratação na informalidade em massa. Ou não, eu estou equivocado nisso, doutor? Sim. Na época Agora não se fala mais tanto disso, nós já estamos no final do ano, a lei já foi aprovada já tem alguns meses. Mas no início, no boom da situação, percebeu-se, né, a mídia chacoalhando muito sobre isso. Demissões em massa, né, pessoas que tinham até diaristas, supostas diaristas, de mais de 2 vezes na semana, mas que desligaram essa pessoa ou a deixaram uma vez por semana. Realmente houve uma desvinculação de várias pessoas que não tinham carteira assinada e mais que exerciam trabalho doméstico de fato, né? Na primazia da realidade eram empregadas domésticas, mas sem carteira assinada. E, de fato, com os encargos fiscais, né? Com toda a gama de responsabilidades que a lei trouxe, muitas pessoas se viram ou financeiramente impossibilitadas ou até mesmo burocraticamente impossibilitadas. Preferiram se desvencilhar daquele vínculo de trabalho com aquela pessoa do que formalizar aquele vínculo através de uma anotação na carteira de trabalho. Realmente houve muitas demissões. A gente notou que no primeiro momento, né, como a doutora Juliana falou, aconteceu, muitas pessoas ficaram apavoradas, os empregadores ficaram apavorados, eu vou demitir, não tenho condição, é muito direito. Mas depois eu notei que com a edição da lei, ela é bem razoável, ela trouxe vários direitos para o empregado, mas também informou bastante o empregador. Verdade. Então, depois disso, as pessoas começaram, já acalmou a história da demissão em massa, porque ela informou, ela teve a questão da diarista, também tem a questão do trabalho em tempo parcial, que a lei também trouxe, que é o empregado que trabalha até 25 horas por semana, você pode fazer um contrato de trabalho a tempo parcial com ele. Como é que funciona esse contrato? Você paga proporcionalmente a essa pessoa ao salário mínimo. Você não vai pagar o salário mínimo completo. Se você precisa de uma pessoa só para ir 2 horas por dia na sua casa, só para ajeitar 3 horas por dia, contanto que não passe 25 horas por semana, existe esse contrato de trabalho a tempo parcial que você paga proporcionalmente ao salário mínimo. Me veio a ideia que agora, por exemplo, a família tem uma criança e deixa essa criança pela manhã na escola. Ou seja, de manhã não vai precisar ninguém em casa. Eu preciso de uma cuidadora, de uma babá para essa criança só no período da tarde. Eu posso muito bem estar cumprindo esse horário aí das 25 horas e fazer um acordo. Exatamente. Aí você paga proporcional ao salário mínimo, não é tão caro assim, e tem uma empregada doméstica na sua casa. Claro, é interessante porque também precisa, como os doutores falaram, também os empregadores se informarem. Porque me parece que os empregados já estão todos informados de seus direitos, mas os empregadores não. Isso é uma questão muito importante. A lei, o direito, a lei, as fontes do direito, ele tem também um caráter pedagógico sobre a sociedade. E eu vejo que a lei também, como o doutor Rafael brilhantemente colocou, trouxe esse sistema pedagógico para empregados se defenderem de ameaças aos seus direitos, né? De trabalhos até escravos, por que não dizer? Trabalhos que as pessoas recebem, por exemplo, você mora na minha casa, não paga seu aluguel, você se alimenta na minha casa, não paga alimentação. Então, seu salário já está pago com isso. Isso é espantoso nos dias de hoje, sim, mas ainda existe. A gente pode chamar de trabalho escravo nos tempos contemporâneos. Exatamente. Então, essa lei, houve esse espanto, houve esse peso dos encargos, mas, ao mesmo tempo, trouxe uma luz muito grande para a sociedade, empregadores e empregados. E é uma proteção também para o empregador. O empregador precisa ver também que ele precisa se resguardar. A partir de agora, vamos fazer recibos. Quantas pessoas pagavam salários, nunca fizeram recibos? Nem cartão de ponto, né? Que cartão de ponto, dois, muitas vezes o empregado não chegava a trabalhar as 8 horas diárias, mas entravam com reclamações trabalhistas, requisitando hora extra, e o empregador se vinha sem documentação nenhuma. Né? Agora, doutora, pega no gancho aqui da senhora do trabalho escravo, é importante lembrar que o 2º artigo, ou 3º artigo da lei, já proibiu expressamente a contratação de menores de 18 anos. Exatamente. Que era muito comum. Como trazia o pessoal do interior, venha cá, principalmente para cuidar das crianças, né? Então, ela já com base na OIT, na Convenção da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, proibiu a contratação de menor de 18 anos. Ou seja, menor de 18 anos não pode ser empregado doméstico. Já começa daí. Em relação à alimentação e vestuário, a gente estava comentando até antes do começo do programa, que o empregador doméstico não pode descontar
do salário do empregado doméstico, vestuário, alimentação, higiene e... Esses gastos normais, esses gastos. né? Tem um a mais que eu vou lembrar daqui a pouco. Tá certo. Mas tem algum gasto que pode ser descontado? Moradia não pode ser... Moradia também não pode ser Moradia não pode ser E descontada. tem algum gasto que possa ser descontado? Tem. A lei traz que o plano de saúde, previdência privada, Perfeito. desde que seja um acordo escrito, Uhum. o empregado aceite, você não pode ser colocado obrigado, o empregado aceite, você paga um plano de saúde, uma previdência privada, E aí sim se desconta. pode descontar Isso. até 20% do salário, no máximo 20%. Então, independente do valor do plano de saúde, no máximo 20% de desconto do salário do empregado doméstico. Eu acho que todo esse rebuliço inicial de demissão ou de contratação na informalidade é algo necessário da própria sociedade. Deve ter havido, ou houve isso com toda certeza na época da própria exploração do trabalho escravo, quando houve a abolição. É cultural. Houve isso, Eu né? vejo também essa questão, a gente precisa olhar para a sociedade, para a lei, para o direito, de forma histórica e cultural também, contextualizar a situação. A gente pode ver que houve um medo muito grande, né? O novo, ele assusta. Eu acredito que na época da abolição da escravidão, Sim, quando a sim. princesa Isabel assinou, no bendito dia 13 de maio, com certeza isso causou um grande Claro, rebuliço, claro. revoltas e espanto entre as pessoas. Por isso que a gente compara a Exata. escravidão aos tempos Inclusive, os contemporâneos. livros que falam sobre direito do empregado doméstico, na parte histórica, todos se remetem a esse vínculo intrínseco ao trabalho escravo, porque era o que existia na época, né? As pessoas trabalhavam por nada. Elas trabalhavam porque tinham que trabalhar e não recebiam nada por isso. Simplesmente eram escravas e isso ficou muito arraigado no trabalho E a gente tem doméstico. que ver que essa relação do trabalho doméstico também, doutor Rafael, é uma relação diferente. É uma relação que tem uma certa relação pessoal. Com certeza. A gente sabe que hoje tem empregados que estão há mais de 15, 20 anos na mesma família, trata os filhos que ela criou como se seus fossem algo normal dentro da nossa sociedade e havendo um rompimento. Como é que se trata isso, doutor Rafael? Houve um rompimento do contrato de trabalho, onde toda essa gama emocional faz parte dessa relação. Como é que se prova a demissão por justa causa? A quem compete a prova? Como é que isso se dá? É realmente uma relação muito sensível, porque a pessoa está dentro da sua casa, tem acesso a toda a sua vida, A intimidade do lar, Então, né? é uma relação realmente muito sensível. Com a nova lei, falando a partir da nova lei, toda prova, todo recibo, documentação, é responsabilidade do empregador. O empregador é quem deve guardar todas essas provas para um possivelmente de um processo na justiça. Ele é quem tem que provar todos Ele esses tem a esses aptidão de pagamentos. provar isso. Sim. É o empregador que tem essa aptidão. Ok. Em relação à comprovação da demissão por justa causa, sem justa causa, é uma questão muito sensível, porque falta testemunha, ela está dentro Isso da é sua uma coisa casa. muito, muito, como o Rafael colocou, sensível e delicada, porque a pessoa está Quem na vai ser sua testemunha? Meu a pessoa irmão? está na sua casa, É. né? Normalmente, numa casa, normalmente se moram pessoas que têm vínculos e parentescos. E pelo processo, pela lei de processo, seriam pessoas suspeitas para testemunhar no processo. Mas, ao mesmo tempo, você hoje, além de se utilizar de prova documental, você pode se utilizar, dependendo do fato que tiver que ser apurado, às vezes um testemunho de outros funcionários, se você morar em condomínio, né? As pessoas às vezes testemunham alguns acontecimentos, né? E outra coisa que a tecnologia também está aí para isso, né? Sem ferir a intimidade do trabalhador, Claro. que ele tem direito à sua intimidade no seu local de trabalho, mas os ambientes comuns da casa, muitas famílias colocam hoje, até não pelo empregado apenas, mas por segurança, né, câmeras na terceiros, parte claro. interna e externa da Isso casa. tá servindo como E isso prova também também. já serviu de prova para muitos processos de maus tratos, por Serve exemplo, como com prova. crianças e idosos. Claro. Né? Em relação à questão da câmera e gravar áudio em WhatsApp, gravar áudio em celular, tem que tomar cuidado só com uma coisa. Não pode ser de forma escondida. Isso. A câmera tem que estar visível. Entendi. Se você estiver gravando uma conversa com seu empregado doméstico, ele tem que estar participando da conversa. Você não pode gravar, deixar um gravador e esperar ele falar alguma coisa o dia inteiro. Entendi. Você pode gravar sem ele saber que está sendo gravado. Mas Mas ele está participando da Diretamente conversa, ele da está conversa. sendo interlocutor da Ok, conversa. entendi. Entendeu? Não pode ser deixar um gravador parado na casa, sair, quando voltar, eu vou ver o que ele falou. Isso é prova ilícita. É a né? Mais ou questão menos da como se comparasse com o prova direito ilícita. penal, a questão do flagrante preparado, Exatamente. né? Isso, é a questão da prova Ah, tá. ilícita. A pessoa tem que ter conhecimento que ela está sendo gravada ou filmada. Por isso que nos locais que a gente chega, Sorria, tem logo né? os avisos. A menos que ela seja interlocutor da conversa, que o entendimento atual Isso. Claro, da justiça perfeito. do trabalho está nesse sentido. E um argumento que a gente escuta muito das famílias é que, ora,
diretamente, eu falo diretamente, eu não ganho dinheiro com a exploração do trabalho do meu empregado doméstico. Diferentemente de uma empresa que explora o trabalho do seu empregado e ganha dinheiro, ou em tese ele se paga. Claro que indiretamente, sim, porque está te permitindo fazer um trabalho fora de casa enquanto aquela pessoa está cuidando do seu lar. Houve alguma coisa, doutora Juliana, que o governo fez para beneficiar essas famílias, já que elas não são propriamente uma empresa explorando uma atividade braçal, mas sim uma... O que o governo ele fez, que foi o que demorou a implementar o FGTS, porque a gente estava, inclusive, conversando antes do programa, a lei é do início de 2015. Contudo, a primeira contribuição de FGTS que foi feita foi agora, de outubro de 2015, que foi recolhida nesse mês de novembro, até o dia 30 de novembro. Então, o que o governo fez foi criar o E-Social, né, que é o simples do empregado doméstico e tantos outros nomes que já deram. Mas é um sistema que foi criado pelo governo federal, onde você se cadastra como empregador, onde você cadastra o seu empregado, né, dados pessoais, CPF, RG, endereço, e com as inscrições, por exemplo, a UNIT, né, que é uma inscrição junto à Previdência, e aquele sistema ele já gera o boleto de acordo com a remuneração do empregado. Isso já facilita, no caso, toda Isso essa já burocracia. facilita, né? sim, porque toda a contribuição previdenciária e a contribuição de fundo de garantia é feito nesse sistema e numa guia só. Você já gera uma guia onde tem todas essas contribuições previstas, inclusive as demais, como, por exemplo, o risco acidente, que também a gente paga um percentual, um seguro também que existe, que a gente paga um percentual. Em relação a, você perguntou o que o governo fez para, já que não tem lucro, Isso. o que eu posso observar muito claramente é que o empregado urbano, demitido sem justa causa, o empregador é obrigado a pagar uma multa de 40% sobre a FGTS. Em relação ao empregado doméstico, essa multa não existe. O que aconteceu? A lei trouxe um percentual que o empregador recolhe mensalmente, de 3,2% do empregado, do salário do empregado, recolhe mensalmente nesse DAI, que é do E-Social, essa guia única, e vai recolhendo, 3,2%. Em caso de demissão involuntária, ou seja, dispensa sem justa causa desse empregado doméstico, ele tem direito a levantar, a receber todo o tempo dessa indenização, esse 3,2%. Só que só em caso de demissão involuntária. Se for pedido de demissão por justa causa, término de contrato de trabalho por prazo determinado, quem levanta esse dinheiro é o empregador. Ou seja, o empregador depositou várias vezes, se o empregado pediu demissão, não tem direito. Quem vai levantar esse dinheiro é o empregador. Então é uma diferença, pelo menos a questão da não lucratividade. É uma poupança para um ou para outro. Exatamente. Né? Dá oportunidade para ambos, né? Isso é bom que fique justamente claro. Pela questão primordial do trabalho doméstico, é o trabalho sem fins lucrativos. Eu tenho um sítio e nesse sítio eu faço plantação, eu crio gado, um pouquinho, e eu tenho um caseiro. Mas aí, a partir do momento que eu tenho uma atividade rural, onde eu desenvolvo uma atividade e ela me gera um lucro, aquele trabalhador vai ser trabalhador rural, não trabalhador doméstico. Entendi. Mesma coisa em casa, né? Se eu Mesma exploro a coisa em atividade casa. comercial, vou fazer um bolinho para vender. Exatamente. E utilizei a pessoa que está ali na minha casa para ganhar esse lucro, aí já configura não se enquadra no trabalho doméstico, empregado urbano. Tá certo. Doutor Rafael, eu vi que você tem um blog, né, que trata desses assuntos de direito do trabalho. Quer deixar aí para a gente qual exatamente o nome do blog? Eu falei direitodoempregado.com, é isso? Eu tenho um blog, acertou. Tem um blog aí desde 2012, www.direitodoempregado.com, já atingimos mais de 5 milhões de acessos. Lá a gente trata de todo tipo de relação de emprego, tanto do empregador quanto do empregado. Apesar do nome, né? A gente está do empregador, do empregado, a gente tem umas ferramentas para uns cálculos trabalhistas simples, tem indicação de advogados em qualquer canto do Brasil. Então, a gente está lá desde 2012 com esse trabalho e espero continuar por muito tempo. Ou seja, se alguma dúvida permanecer depois da nossa conversa aqui, pode que é difícil a gente se exaurir, está convidado a entrar. Doutores, assim, quando a conversa é agradável, ela passa rápido, né? O tempo passa muito rápido, uma conversa aqui de amigos. E eu gostaria de, por favor, doutora Juliana, contar uns 30 segundos finais para seus esclarecimentos finais, suas palavras finais, por gentileza. Deixar claro, né, para os telespectadores que essa lei não assusta, não é um bicho de 7 cabeças.
E que, para a gente perder esse medo do novo, que a gente possa conhecer, né? Que as pessoas possam se informar mais. A nossa sociedade é uma sociedade que lê muito pouco, que ainda se informa muito pouco. Então, que nós possamos buscar os meios legais, né? Para cada vez mais nos resguardarmos também, seja o empregado, seja o empregador, que nós possamos realmente descobrir o que está acontecendo, descobrir o que a lei está nos proporcionando e as coisas que estão mudando no nosso país, né? E, por fim, agradecer o convite. Foi muito bom estar aqui. Eu espero, de alguma forma, ter contribuído com o programa. Sem dúvida, doutora. Doutor Rafael, por gentileza, aí suas considerações finais para a gente. Queria agradecer o convite, a doutora Juliana já esgotou aqui a questão da lei. Queria agradecer o convite, doutor Hamilton, doutora Juliana, minha eterna chefe, Com desde certeza. a época de estagiário. Uma honra. Agradecer o convite e estou à disposição para voltar mais vezes para a gente conversar sobre o direito do trabalho. Perfeito, a honra é toda nossa. E a vocês de casa, meu muito obrigado. Espero que a gente tenha pelo menos conseguido levantar um pouco o debate, conseguido também esclarecer algumas dúvidas. E caso queira entrar em contato conosco, faça através das nossas redes sociais, @faculdadefgf. Muito obrigado e até o próximo programa. Thank you.